Pessoal, vamos para mais uma videoaula, dessa vez falando sobre transfusão de concentrado de hemácias. A portaria define como concentrado de hemácia como as hemácias que restam numa bolsa sanguínea depois que essa bolsa é centrifugada e tem o plasma removido. A validade está entre 21 dias e 42 dias. Com solução aditiva, a gente tem o maior tempo de validade, que é 42 dias. E lembrando, a gente pode congelar bolsas de fenótipos raros por até 10 anos. A temperatura de armazenamento de um concentrado de hemácia está entre 2 e 6 graus, entre 4 mais ou menos 2. O volume de um concentrado de hemácia está entre 250 e 300 ml, e o hematócrito da bolsa vai variar entre 50% e 80%, dependendo se essa é uma bolsa com ou sem solução aditiva. Nós transfundimos para aumentar a oferta de oxigênio aos tecidos. E essa oferta ela é dependente do produto entre o conteúdo arterial de oxigênio e o débito cardíaco. E o conteúdo arterial de oxigênio, por sua vez, depende da hemoglobina, da saturação de oxigênio e da pressão arterial de oxigênio. Os mecanismos de compensação de uma anemia são cardiovascular, o mecanismo pelo qual o débito cardíaco é aumentado e a velocidade de fluxo sanguíneo também, o mecanismo pulmonar, em que a gente tenta aumentar a ventilação pulmonar para otimizar as trocas gasosas, e o mecanismo eritrocitário, em que a hemácia aumenta o seu conteúdo de 2,3-DPG e desvia a curva de dissociação do oxigênio para a direita. E aí fica mais fácil da hemoglobina liberar o oxigênio para o tecido. Frente a uma hemorragia aguda, a redução do volume sistólico é acompanhada por um aumento da frequência cardíaca e uma manutenção do débito cardíaco. Está aí o mecanismo cardiovascular agindo e compensando o sangramento. No entanto, em situações de sangramento importante, choque hemorrágico grau 3, grau 4, a perda do volume sistólico é tão intensa que só o aumento da frequência cardíaca não consegue manter o débito cardíaco e ele cai. Então, mediante um sangramento importante, a queda da hemoglobina, no choque grau 3, grau 4, é acompanhada de uma redução do débito cardíaco. Então, a gente precisa de outro mecanismo para conseguir compensar a anemia. Vou tentar aumentar a PaO2, a saturação de oxigênio. Isso não vai ser suficiente. Vou agir no débito cardíaco, vou dar soro para esse paciente. E, se o choque for grau 3 e grau 4, com mais de 30% de redução do volume sanguíneo, paciente com hipotensão, com aumento de frequência respiratória, mal perfundida, só dar soro também não vai reduzir. E nessa situação, eu preciso transfundir para manter a hemodinâmica do paciente, para que assim eu consiga manter a oferta de oxigênio aos tecidos. No cenário de uma anemia normovolêmica, a redução da hemoglobina ela acontece de uma forma mais progressiva, e não de uma forma brusca, como num sangramento de uma hemorragia. Então, a redução da hemoglobina, nessa situação, é acompanhada de um aumento do débito cardíaco por conta do mecanismo compensatório cardiovascular. E também a gente tem um aumento da PA de O2 por conta do mecanismo compensatório eritrocitário. Esses mecanismos conseguem, até certo ponto, compensar o paciente com anemia. Quando que eu vou transfundir um paciente normovolêmico, um paciente anêmico crônico? Nós transfundimos as anemias crônicas quando os pacientes descompensam e passam a apresentar sinais de baixa oferta de oxigênio. E quando a hemoglobina está muito baixa? Quando que eu preciso transfundir? Não existe nenhum gatilho transfusional que seja universalmente aceito. É muito variável. Há pacientes com uma tolerância muito grande à anemia, E existem pacientes com uma tolerância muito baixa. Depende do tempo de instalação da anemia, depende das comorbidades do paciente, dos insultos agudos aos quais o paciente está exposto, Em geral, pacientes críticos, nós vamos ter um alvo de 6 a 7 de hemoglobina, deixar acima disso. Se o paciente é cardiopata, pneumopata, nosso alvo aumenta um pouquinho. A gente vai tentar manter a hemoglobina acima de 9 a 10. A dose de transfusão ela é baseada nos adultos na hemoglobina-alvo, sabendo que cada concentrado de hemácia sobe 1 ponto de hemoglobina e 3% de hematócrito.
Nas crianças, a gente faz uma dose em ml por quilo. Então, 10 a 15 ml por quilo, sabendo que na criança a gente aumenta 3 pontos de hemoglobina com essa dose de 10 a 15 ml por quilo. Eu sempre vou usar filtros para que se impeça a passagem de coágulos e grumos. A velocidade de infusão, em geral, ela é de 2 a 2,5 ml por quilo-hora, tá ok? Em geral, de 1 a 2 horas esse sangue vai correr. Se houver risco de sobrecarga volêmica, então eu preciso reduzir a velocidade de infusão para 1 ml por quilo-hora. Eu vou transfundir o mais lentamente possível no paciente que é anúrico, que tem balanço positivo, que tem uma insuficiência cardíaca. O tempo de infusão é no máximo 4 horas, tá ok? Uma vez que a bolsa sai da geladeira, ela só pode permanecer 30 minutos em temperatura ambiente. Então precisa ser instalado rapidamente assim que chega lá no setor de transfusão. Quero avaliar meu paciente para saber se a hemoglobina subiu. Está internado? Em 1 a 2 horas eu avalio esse paciente. Se ele é ambulatorial, eu posso fazer isso com 30 minutos e tendo uma boa correspondência. A portaria determina que as transfusões sejam realizadas preferencialmente no período diurno. A gente sabe que no período noturno o pessoal é mais reduzido, a chance de uma reação transfusional passar desapercebida, tanto pelo paciente, pelo acompanhante, quanto pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, é muito maior. Então, preferencialmente se transfunde durante o dia. Não posso adicionar nenhuma medicação na bolsa de concentrado de hemácia, de plaqueta, de plasma, em nenhum hemocomponente a gente pode adicionar medicamentos, exceto eu posso correr soro na mesma linha venosa, só. Toda transfusão tem que ser realizada em local que tenha um médico presente. Esse médico tem que estar presente para intervir caso exista uma reação transfusional. O paciente vai ter o sinal vital dele registrado, aferido, antes de instalar a bolsa. Instalou a bolsa, os primeiros 10 minutos, profissional de saúde do lado do paciente. Para quê? Para identificar a reação transfusional, principalmente reação hemolítica aguda. Durante todo o transcurso do ato transfusional, o paciente vai ser sempre monitorado, tá? Sempre a gente vai perguntar, avaliar, observar se esse paciente apresenta algum sintoma, algum sinal de reação transfusional. E se isso acontecer, o médico vai ser comunicado imediatamente. Pessoal, era isso que a gente tinha para comentar aqui rapidamente sobre concentrado de hemácia. Espero que vocês tenham curtido e não se esqueçam de se inscrever no canal.